Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Aqui é Maurício Carvalho. Nosso vídeo de hoje vamos falar sobre as línguas do Oriente Médio. Vamos dar uma olhada nesse mapa que eu fiz aqui para ilustrar a situação linguística do Oriente Médio atual, no início do século XXI. Nós vemos que realmente o árabe predomina no norte da África, desde o Marrocos até o Egito. No Oriente Médio em si, além do Egito, ele domina só na região do Iraque, do Levante, que é a Síria, Jordânia, Líbano, Palestina e Israel, na região, claro, da Península Arábica. E em Israel, obviamente, existe essa ilha de hebraico. O hebraico é uma língua aparentada ao árabe, e foi uma língua essencialmente morta. Ainda na antiguidade, na época do Império Persa, os judeus deixaram de falar hebraico e passaram a adotar o aramaico, que era a língua coloquial franca da época. O hebraico foi reavivado quando o Estado de Israel foi refundado no século XX. E o hebraico em Israel convive com o árabe. Tanto o hebraico quanto o árabe são línguas importantes. O árabe era a língua oficial de Israel até 2018, quando ele foi arriscado da legislação como língua oficial de Israel junto com o hebraico. Existem milhares de pessoas em Israel que são etnicamente palestinos e árabes e têm todo o direito de cultivar o árabe como língua literária, língua educacional e língua na mídia israelense árabe. E as outras duas grandes línguas nós vemos aí do Oriente Médio são o persa, que domina no Irã. O persa não domina apenas no Irã, a gente vê também que existe o persa Dari, que é o persa que domina no Afeganistão, é a língua literária do Afeganistão, a língua de cultura, de prestígio, cultivada como língua literária no Afeganistão há muitos séculos, que convive com o pashto, que também é uma língua aparentada ao persa, só que tipicamente de menor prestígio, que até pouco tempo não era escrita. E mais a oriente a gente tem o Tajiquistão, que fala uma outra variedade de persa, o Tajik, também bem similar ao persa, uma variação dialetal do persa. O pashto já é uma língua diferente. O Tajik e o Dari são meramente variedades do persa mesmo. Não chega a ser tão diferente, eles se entendem se eles falarem entre si. No Tajiquistão eles escrevem o persa com o alfabeto cirílico do russo. Então o Tajiquistão pertencia à União Soviética e por isso adotou o alfabeto derivado do alfabeto russo. Voltando à parte central do Oriente Médio, a gente tem também o curdo. Os curdos são a maior etnia do mundo que não tem um país próprio. Não existe um país chamado Kurdistão. Existem vários kurdistões espalhados pela Síria, pelo Iraque, pela Pérsia e pela Turquia, onde os curdos vivem. E o curdo também não é uma língua só. O curdo é um complexo dialetal com dois principais dialetos. O Kurbandi, que é o maior de todos, o mais importante, predomina na Turquia, e o Sorani. Então, existem outros dialetos menores, então o curdo é uma variedade de línguas curdas aparentadas entre si, só que o Sorani e o Kurbandi são mais diferentes entre si do que o português é diferente do espanhol. Então, realmente, linguisticamente, são línguas diferentes. Pode-se falar de um complexo dialetal curdo mais do que uma língua curda unificada. A gente também vê bolsões, infelizmente quase em extinção do aramaico, na região aí entre a região curda e a região árabe do Oriente Médio. O aramaico, até a conquista islâmica, foi a língua franca, a língua dominante do Oriente Médio desde a antiguidade do Império Persa no século VI a.C. até o século VI, VII, VIII depois de Cristo. Hoje se encontra acuado em certos vilarejos, certos bolsões populacionais um pouco isolados da Síria e do Iraque, especialmente, onde, especialmente a partir de 2010, 2012, com o avanço das guerras civis no Oriente Médio, especialmente a partir de 2015, com a Guerra Civil Síria, também com o avanço do Estado Islâmico pela região, o aramaico, que é preservado quase exclusivamente por comunidades cristãs, cristãs ortodoxas que sobrevivem no Oriente Médio, sobrevivem à pressão islâmica a partir
expansão do exército do Estado Islâmico, houve uma expulsão grande dessa comunidade aramaica que acabou se refugiando em outros países, migrando para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, e não se tem dados muito claros, mas o aramaico infelizmente está cada vez mais e mais ausente e mais em extinção. O aramaico também não é uma língua só, existem várias línguas neo-aramaicas modernas. Também, obviamente, não é a mesma língua que era falada na antiguidade, antes do domínio árabe. O aramaico evoluiu, as várias formas de aramaico evoluíram a partir do aramaico imperial persa, que se usava até a época que o cristianismo surgiu. Quando o cristianismo surgiu, a Bíblia foi traduzida para o aramaico. Apesar de Jesus falar aramaico, provavelmente, o evangelho foi escrito em grego e não em aramaico. A Bíblia aramaica foi uma tradução para o aramaico, Novo Testamento em aramaico. E o turco, que nós temos aí em cima, uma grande presença no Oriente Médio do turco, na Turquia moderna, é um novato aí, é um imigrante recente nessa região que veio lá da Ásia Central. Ele veio da região de Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, norte da Ásia. Turco, propriamente dito, não é um termo que se refere a uma língua só. O nome para a língua turca que a gente tem na Turquia hoje, talvez o nome mais apropriado não fosse turco, e sim turco anatólico, que é o turco da Península Anatólica, da Turquia moderna, porque existem várias línguas turcas ou túrquicas que dominam toda a região do Oriente Médio. O Uzbequistão, o Turcomenistão falam línguas túrquicas aparentadas ao turco, muito próximas entre si. O Cazaquistão, o Quirguistão também são línguas túrquicas. Os tártaros, que são a maior etnia minoritária da Rússia, ao contrário dos outros povos túrquicos, eles não são muçulmanos, os tártaros são cristãos. E vivem na região de Kazan, na Rússia. Eles também não são. Eles também pertencem ao ramo turco, à família túrquica. E existem várias línguas pelo norte da Ásia, pela Sibéria, que pertencem também à família túrquica. E o azeri também, que é a língua mais próxima do turco, falado no Azerbaijão, às margens do Mar Cáspio. Esses turcos, eles foram islamizados a partir dos persas. Havia uma presença de línguas irânicas e persas muito mais forte no Oriente Médio, aliás, na Ásia Central, na época da Idade Média. E os turcos, eles foram migrando cada vez mais para o sul, forçando os persas a se refugiarem mais ao sul do Mar Cáspio. A presença persa ao norte do Mar Cáspio começou a se retrair na Idade Média, com o avanço das tribos túrquicas, que também foram imigrando para o Cáucaso, formando o Azerbaijão no Cáucaso e eventualmente migrando para a Anatólia, conquistando o Império Bizantino, grego da Idade Média, que era o Império Cristão, o Império Romano do Oriente, formando cada vez mais um estado da tribo Osman, que era a tribo otomana dos turcos. Os turcos otomanos trouxeram esse dialeto otomano de turco e foram conquistando o Império Bizantino até que tomaram Constantinopla em 1453. Um dos grandes eventos da história da humanidade, quando o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, deixa de existir e toda essa cristandade oriental passa a viver sob o domínio islâmico turco do Império Otomânico. O Império Otomano passa a dominar os Balcãs, a Grécia, boa parte do mundo árabe, o Egito, a parte da Península Arábica, a Mesopotâmia, o Levante, e inclusive a Terra Santa, para o desespero dos cristãos que queriam sua presença lá. E agora falta o árabe. Nossa grande estrela do Oriente Médio, do norte da África, é uma das maiores línguas do mundo, com mais de 280 milhões de falantes nativos, mas tem apenas um pequeno problema. O árabe mesmo, aquele árabe que é escrito nos jornais, nos livros em árabe, que é falado nos noticiários, nos documentários, na Al Jazeera, na televisão egípcia, na televisão marroquina, saudita, libanesa, que é ensinado nos manuais de gramática, nos dicionários, que está no Alcorão. Esse árabe é uma língua literária, digamos assim, morta, tá? O árabe morreu, mas ele não morreu de verdade, ele morreu como o latim morreu, meramente ele se transformou em línguas neo-arábicas. Só que como essas línguas ainda não são reconhecidas
como línguas oficiais de algum país e não são usadas como línguas escritas na produção de textos, na imprensa, no sistema educacional, por parte de algum governo. Então, eles são chamados de lahja, que é o termo para dialeto em árabe. Linguisticamente, do ponto de vista estritamente linguística, elas são já línguas separadas, tão separadas quanto as línguas latinas entre si, que evoluíram do latim. Essas línguas neo-arábicas evoluíram a partir do árabe arcaico, do árabe coloquial, do árabe, digamos, vulgar, a versão coloquial do árabe antigo que a gente lê no Alcorão, que a gente lê na literatura árabe medieval. Essa versão popular do árabe foi levada ao norte da África e boa parte do Oriente Médio. Ela foi adotada como língua escrita, substituindo o aramaico na região da Mesopotâmia e do Levante, e substituindo o copta e as línguas berberes no norte da África. O copta era a antiga língua do Egito. Havia uma presença do grego no Egito também, em Alexandria. E no resto do norte da África, entre o Egito e o Marrocos, havia, e ainda existem, na verdade, as línguas berberes, como o tamazight, que são línguas apenas remotamente aparentadas ao árabe. Existe um movimento de transformar pelo menos o árabe egípcio, que é falado por quase 90 milhões de egípcios, como transformá-la numa língua literária. Existe inclusive uma Wikipédia em árabe egípcio, chamado Masri. Masri é egípcio em árabe. E existe, na verdade, uma variedade do neo-arábico, uma única variedade do neo-arábico, das línguas neo-arábicas, que já foi adotada como língua literária por um país, que é o maltês. O maltês é o árabe que foi levado à ilha de Malta, que fica localizada entre a Tunísia e a Sicília. Eles são cristãos, apesar de falar árabe, não tem, então, por estarem destacados no mundo islâmico, estarem inseridos no cristianismo e no mundo, serem considerados europeus. Malta pertence à União Europeia. O maltês é uma das línguas oficiais da União Europeia. O maltês adotou a escrita europeia, o alfabeto latino. Ele foi influenciado por uma quantidade brutal de palavras italianas, sicilianas. Então tem um vocabulário altamente italianizado. Existem muitas palavras inglesas. E sendo assim, o maltês ele é considerado universalmente, nas fontes consultadas, como uma língua separada do árabe já faz muito tempo. Então vamos ver algumas frases nas três principais línguas do Oriente Médio: o turco, o persa e o árabe. Um exemplo aqui, a frase "eu quero comer um peixe grande". Primeiro nós temos em turco "büyük bir balık yemek istiyorum". Em persa "mikhaham yek mahiye bozorg bekhoram". E em árabe "urid an akil samaka kabira". Vê-se que trata-se de três frases completamente diferentes, porque são línguas realmente completamente distintas entre si. Só uma nota final sobre os sistemas de escrita das línguas do Oriente Médio. O turco especialmente é notável porque ele abandonou o alfabeto árabe e passou a usar o alfabeto latino. Então para nós é muito mais fácil aprender turco na prática, porque o alfabeto é o mesmo que o nosso, não precisa aprender o alfabeto novo. Já o persa continuou usando o alfabeto árabe e o hebraico obviamente continua usando o seu antiquíssimo alfabeto hebraico. البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الإنقاذ الدولية دعا الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية. نظمت رابطة أمهات المختطفين في عدن جنوبي اليمن وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرا، وللتنديد بالتصريحات التي تصدر عن مسؤولين حكوميين وتنفي وجود. برنامه خبرنگاران این هفته: یکی از اصلی ترین بهانه های آمریکا برای فشار بر ایران فعالیت های ایران در کشورهای منطقه است.
دونالد ترامپ اخیراً گفت می‌خواهد پایگاه‌های آمریکا در عراق را حفظ کند تا مراقب ایران باشد. از آن طرف گروهی از نمایندگان مجلس عراق تهدید کردند که اگر آمریکایی‌ها نروند قانونی برای خروج آنها تصویب می‌کنند. اما آنطور که خبرنگارمان نفیسه کوهنورد در گزارشش می‌گوید نه اخراج نیروهای آمریکا از عراق آسان است و نه ماندنشان بی‌دردسر. Seçimden sonra bunun sürdürülebilir olmadığını Yazın hep birlikte ihtiyaç göreceğiz. olmaz zaten. Yaz geldiğinde kendinden Bu konuda sizin söyleyeceğiniz. Yani AK Parti'nin iddiası doğrulanmış olduğu için ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çok temel bir iddiası vardı. Sayın seyirciler iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti ve resmen Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanlığı yeni sisteminde ilk başkan olarak yemin etmiş oldu ve göreve başladı. İlk yurt dışı ziyaretinde Azerbaycan'a, arkasından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıyor. Bir tarafta onun ziyaretleri sürerken... ואתגרים שמציבים הכלים החדשים שמגיעים בימים אלה לידי לקוחות הבנקים. הנה הפרופסור מיכל קרנשטיין וייס, מנהלת מכון מחקר בחקר מדיניות אוניברסיטת וושינגטון ואחת הדוברות בכנס. שלום, בוקר טוב. אהלן, אז חינוך פיננסי זה בכלל משהו שקיים בארץ כמו שאנחנו רואים את זה? אני חושבת שזה משהו שמתחיל לצבור תעופה, משהו ששמים עליו יותר דגש עכשיו. אני חושבת שיש לנו עכשיו הזדמנות עצומה עם החוק שנחקק, חוק חיסכון לילדים, שיכנס לתוקף בעוד שנה, להתחיל חינוך פיננסי אפילו מהגיל הרך, אפילו מגן החובה. וזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום שקורה מאוד בארצות הברית, בנוסף לחוקים האלה, החוק חשבונות החיסכון. خلکای کلوه داره تو چاواتین یا تا خود روشن خود در باز دی که وکه نوشگان روداوی تو تنه مای تو جی دناواندا روشن خود چاوا در باز دی کن یعنی تنه بگریان صبح حتی ایوار گریان بدیف خارن و خارن و ترس جمرن یعنی تو کاری و بینی سر زمان کا چاوا یا دیسال روجاوا کمیونا انترناسیونالیست هست. خواجبو برخودانه که نو آمدد که کمیونا انترناسیونالیست یا روجاوا جشروان و اکتیویستین جهان پکته و بانگل هر کسی کر کل هم بر ایریشین فاشیست